Adrialena está pedindo para explicar sobre a profecia dos 3 dias de escuridão. Então, tem muitos santos profetas que falam desses 3 dias de escuridão. Um dos mais autoráveis, a Santa Faustina, no diário aprovado pela igreja, fala desta escuridão. Ela não diz que serão 3 dias, também porque vocês sabem que tudo em Deus pode ser eliminado ou abreviado pela oração, né? Tem muitos que dizem que aquilo que estamos vivendo agora, né, foi atrasado. Até os globalistas tiveram que atrasar as suas agendas. Não era a Agenda 2030, era uma agenda que eu acho, o Padre Gobi diz muito isso, que várias vezes fala, era para acontecer até muitas coisas até antes do ano 2000. A própria Santa Brígida, nas suas profecias, não passa do ano 2000. E outros. O Padre Gobi começou dizendo, olha, é antes do final do milênio, mas depois sempre mais, Nossa Senhora falando, a oração de muitos, diminuiu o castigo, afastou o castigo, etc. Então, sempre a oração é poderosa. Mesmo quando, como é no nosso caso, não poderá evitar totalmente o mal, poderá sempre diminuir a intensidade. Então, o que são esses 3 dias? O finalzão de todo o castigo, né? E nós temos, se você vai pegar também Apocalipse, vários flagelos que vão acontecer, que começam com os famosos 4 cavalos, que são símbolos, né, povo? Mas o que é os cavalos? O que é o cavalo da guerra? Nós estamos entrando na guerra. O cavalo da mortandade de muita gente no mundo e o cavalo da fome, das doenças. Nós estamos entrando nisso. Mas depois outros trombetas, um monte de coisa que até a gente fica até confundido em Apocalipse, mas a ideia é que nós teremos perseguições à Igreja de Deus, sempre mais fortes, e destruições de tanta gente pela força humana, mas também pela força divina. Por exemplo, muitos falam de um meteoro, de um fogo do céu, e depois chegaremos a esse governo mundial. Por que a guerra é importante? Porque foi feita a Primeira e a Segunda Guerra? Para organizar o mundo em formas diferentes. A Primeira Guerra Mundial, por que foi feita a Primeira Guerra Mundial? Por esses globalistas, iluministas, para cortar a cabeça desde a Revolução Francesa, então antes, né? Para eliminar as casas reinantes católicas. Todos os reis eram católicos, mesmo que não era aquela sumidade de santidade, mas depois da Primeira Guerra acabaram os reis católicos, tá? E a segunda, o que fez a segunda? A segunda destruiu meio mundo, para não dizer o mundo inteiro, para poder se sentar e dividir o mundo em 2 partes. Por que 2 partes? Para preparar esta terceira. Esta terceira onde tem 2 partes. Vocês estão vendo que há décadas a parte ocidental elegeu a Rússia, mas desde a Segunda Guerra, eles são inimigos, eles são maus. Nós não podemos comerciar com ele, ter comércio com ele. E fizeram isso há 30 anos, 40 anos.
até que eles têm que fazer a guerra, povo. Não estou dizendo que o Putin é um santo, mas estou dizendo que os outros são piores ainda, que estão querendo esta guerra. Mas por que é necessária a guerra? Para depois de destruir, não meio mundo, mas o mundo, poderem sentar e desta vez não dividir o mundo em duas partes, mas dominar o mundo, mas definir o dominador do mundo, o governo mundial único, que já estão falando, né? Então, esse governo será na mão do inimigo, do dragão, da antiga serpente de Satanás. E aí que teremos de verdade a grande perseguição à igreja, que é para durar 7 semanas de anos, mas durará somente 3 anos e meio, porque de tanta intensidade até que Deus dará seu basta. E como será o basta? Estou resumindo, fazendo um resumão, né? Dentro disso teremos o grande aviso, os sinais, os 10 segredos de Medjugorje que irão acontecer, né? O grande aviso que será a iluminação das consciências, para ver se alguém se salva e pula para o lado de Deus. Mas no finalzão, depois desses 3 anos e meio de um governo terrível, dos mais terríveis, pior ao terror que sucedeu à Revolução Francesa, né? E depois pior ao Napoleão que sucedeu ao terror, né? Mais destruiu Napoleão que a Revolução, né? Aí nós teremos o grande basta de Deus, que irá fazer cessar. E como será esse cessar das forças inimigas? Com os 3 dias de treva. O último acontecimento serão 3 dias de trevas, assim, onde Deus irá fazer acontecer aquela penúltima página de Apocalipse, onde os demônios serão soltos, trevas vivas. Essas trevas são demônios que irão engolir e jogar no abismo todos os marcados pelo sinal da besta. E depois que os homens corruptos, demônios marcados pelo mal, serão eliminados, só por um milagre, alguns não marcados e alguns que terão a graça de Deus no coração poderão sobreviver impunes, né? Até que também todos os demônios pelos anjos serão jogados no abismo, e este abismo fechado, trancado e selado. Então teremos a humanidade que voltará a estaca zero, com esta última página da Bíblia, com um novo céu, nova terra e uma humanidade nova, sem Satanás e os seguidores de Satanás, por um tempo muito grande, muito bonito, por 1000 e 1000 e 1000 anos, como diz a Bíblia. Então, esses 3 dias de trevas é o processo final, mas serão trevas vivas, viu? E não é somente questão de ter uma vela acesa, né? Mas é uma questão de ter a graça acesa dentro de nós. Não é só a vela, é de abelha, é de não abelha. Sim, pode ser, é um sinal de fé, mas também Deus vai ver e vai salvar aqueles que terão a chama da graça acesa dentro do seu coração. Deus abençoe.